Olá, meu nome é Gisele Carvalho de Santos, sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra e hoje eu vim apresentar a tese do meu trabalho sobre jogos e brincadeiras na educação infantil, o lúdico como uma estratégia educativa. Falando um pouco da introdução do meu trabalho, muito tem se discutido sobre a importância dos jogos e brincadeiras como estratégias na educação infantil, e esse estudo ajuda a entender tais estratégias como são usadas no contexto escolar. Mesmo esse tema sendo atual, ele ainda é pouco desenvolvido em sala de aula. Quando a gente contextualiza a ludicidade como um fator primordial para o desenvolvimento desse trabalho na educação infantil, vemos que o uso de jogos e brincadeiras faz com que esse aprendizagem seja mais significativo, seja prazeroso para a criança esse aprender. Essa ludicidade entra como o aprender na prática, deixando que o aluno seja protagonista desse aprendizado. De modo geral, compreender que o lúdico é extremamente importante para o desenvolvimento infantil, usando os jogos e brincadeiras como ferramenta de trabalho na educação, descrevendo o papel do professor como peça principal para possibilitar meios para que essa aprendizagem realmente aconteça. Aprofundando um pouco mais o tema, no tema do trabalho, quando pensamos no desenvolvimento da criança, normalmente a gente associa ao nível onde ela chegou, se ela já sabe amarrar os sapatos, escovar os dentes, se consegue realizar algumas tarefas sem a ajuda de ninguém. Entretanto, é possível que a gente afirmar que se essa mesma criança tiver o direcionamento de um adulto, seja um irmão mais velho, um professor ou um parente, seja orientando ou servindo de exemplo, esse desenvolvimento seria mais amplo. Vygotsky fala que para compreender adequadamente o desenvolvimento, devemos não apenas ver o nível real da criança, que é o que ela já sabe, mas também o nível do desenvolvimento potencial, que é o que ela pode aprender. É a sua capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de um adulto ou de um companheiro mais experiente ou mais capaz. Kishimoto afirma que a imagem da infância também é enriquecida com auxílio de concepções psicológicas e pedagógicas, que reconhecem o papel do brinquedo e das brincadeiras no desenvolvimento e na construção infantil. Isso significa que não se pode falar em educação infantil sem trabalhar a ludicidade como ferramenta essencial na primeira infância. Mas pensando um pouco mais a fundo, jogos e brincadeiras têm a mesma função? É a mesma coisa? A autora diz que são coisas distintas, porém que se completam, né? O brinquedo, ele auxilia na brincadeira, na imaginação, onde a criança representa aquela sociedade. Já o processo da brincadeira é um processo de assimilação, onde a criança reproduz o que é observado, o que ela está conhecendo. Então, a brincadeira, ela muda de acordo com a idade, com a ação, e já o jogo é um processo linguístico que possui algumas regras, que sejam elas explícitas ou implícitas. O jogo favorece o desenvolvimento cognitivo, o afetivo, o social e o moral, podendo afirmar que, então, a ludicidade ensina através do jogo e também através da brincadeira. Quando a gente pensa na aprendizagem na educação infantil, o termo lúdico é automaticamente associado, né? Mas assim, o que vem a ser esse lúdico, né? A gente entende por ludicidade quando a criança usa o imaginário, né? A brincadeira, o brincar, os jogos, e esse lúdico, utilizado aí nessa questão da aprendizagem na educação infantil, é como essa criança vai aprender através dessa brincadeira, através dessa imaginação. Então, a ludicidade, ela é uma estratégia educativa que vai além de deixar a criança brincando aleatoriamente, né? Deixar ela lá com os brinquedos como ela quer. A gente precisa relacionar o que pretende ensinar com aquela brincadeira,
o que ela vai desenvolver com aquele recurso, com aquele faz de conta, com aquela imaginação, né? Ou seja, com jogos ou com uma brincadeira. Então, assim, a criança ela precisa de um direcionamento, né? O adulto ele já entra com esse recurso, né? No caso, o papel do professor é entrar direcionando a criança para essa aprendizagem, né? Quando a criança, por exemplo, ela entra aí no mundo da imaginação, não faz de conta, brincando de casinha, ela é a mãe naquela brincadeira, né? Ela é a mãe naquela imaginação. Ela está representando o tipo de mãe que ela vê em sociedade. Agora, quando o professor ele intermedia essa brincadeira, ele direciona, ele já coloca a criança para desenvolver o que ela pensa a respeito. Por exemplo, se ela é uma mãe numa brincadeira de faz de conta, de imaginação, e ela tá com um bebezinho no colo, o professor de prontidão fala, o bebê está com fome. Prontamente ela entende que ela precisa alimentar aquele bebê. Então ela está colocando em prática o que ela entende na sociedade, o que ela está aprendendo. Esse é o objetivo da ludicidade nesse trabalho pedagógico. Isso exemplificando numa brincadeira de faz de conta. Então, a função do professor é possibilitar meios e atividades, jogos ou brincadeiras para que a evolução dessa criança ela aconteça, ela seja satisfatória, né? Para que ela desenvolva o que ela precisa aprender ou que o professor espera que ela aprenda ou que seja um adulto que direcione num aprendizado, mas ou que ela faça isso através de um irmão mais velho. Então, é o que se espera que ela aprenda com essa brincadeira. Então, assim, a criança, quando ela entra, né, numa brincadeira, ela entra no mundo de comunicação com um amigo ou com um professor, seja com um brinquedo ou seja com a imaginação. É um mundo particular do seu imaginário. Então, ela passa a compreender o universo da mesma forma que ela também ensina que o brincar é uma atividade natural da sociedade. O jogo promove já uma integração da criança no grupo social. O jogo serve como suporte para a obtenção de regra, desenvolvendo a personalidade da criança, bem como também a aquisição de aprendizagem no ambiente escolar. Devido às regras, essas coisas, o jogo já entra por uma parte aí de favorecer o desenvolvimento cognitivo e social, moral até dessa criança. Então, o que foi apresentado até aqui é que o conceito lúdico, que é uma palavra grega que remete a jogos, vem de atividades lúdicas, que são jogos e brincadeiras que, além de entreter e divertir as crianças, também tem o intuito de ensinar e desenvolver. Então, é assim que a gente vê que a educação infantil pode ter uma aprendizagem mais significativa, né? Tornando aí crianças, cidadãos conscientes e seres humanos completos, de acordo a desenvolver e a trabalhar o seu processo de aprendizagem de forma como protagonista do seu próprio aprendizado. Além dos citados, outras referências que eu utilizei para a elaboração do meu trabalho foi a BNCC, também o livro do Mário Sérgio Cortella, Educação, Escola e Docência, Novos Tempos, Novas Atitudes, a formação do símbolo na criança, de Piaget, e a importância do brincar na educação infantil para as crianças de 3 a 4 anos, da Cristina Lobo Jadiane. Através do meu TCC, considero possível o estudo do que a ludicidade impacta na vida da criança, e a contribuição do meu estudo para o meio acadêmico e científico é levar a brincadeira como ferramenta séria de desenvolvimento e aprendizagem na primeira infância.